Vamos aí para Jeremías 18. Vamos aí. Capítulo 18 do livro de Jeremías. Capítulo 18 de Jeremías. Versículo 1 em adelante. Jeremías era um profeta de Deus. E era um bom profeta. E ele era de la família real. E era um profeta tremendo. Ele escreveu 2 livros. O livro de Jeremias, esse que estamos lendo, e escreveu um outro chamado Lamentações, porque é só chorando, porque foi muito difícil para ele ser profeta. Le meteram na cárcel. Le molestaram muito. Pero ele seguiu fiel ao Senhor e Deus le bendijo. Amém? Capítulo 1, vamos a ler todos aí? Vamos ler comigo, assim não me vou mal com este idioma que estou aprendendo todavia. Vamos aí? Palavra de Jeová que vino a Jeremías dizendo: levanta-te e vete a la casa del alfarero, e aí te haré oír mis palavras. E descendi a la casa del alfarero, e he aqui que ele trabalhava sobre a rueda. Vamos para frente. E la vasija de barro em que ele hacía se echó a perder em sua mano. E volvió e la hizo outra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, ó casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano de alfarero, así sois vosotros en mis manos, ó casa de Israel. En un instante hallaré contra los pueblos y contra los reinos, para arrancar, derrubar y destruir. Hasta ahí. Só hasta aí. Amém? Então, temos que entender essa coisa. Que era como era a casa do alfarero. Não sei se vocês sabem como essa coisa é essa. O alfarero era esse que hacía vasos. Então, ele tinha um barro, e normalmente era um barro um tanto mojado aí, para poder trabalhar com ele. Então, ponia cá, arriba de uma coisa redonda assim, um montão de barro. E aí, de abaixo, tinha uma outra rueda que saía um palo para arriba e conectava. E ele fazia assim com seu pé, pum, pum, e aí rodava a outra rueda. E na medida que a rueda rodava, ele punha suas mãos aí no barro e ia haciendo. E, homem, havia alfareros que faziam vasos muito hermosos. E com seu dedo e com sua coisa, hacía incluso o interior do vaso. E eram bueníssimos nisso. Então, Deus dijo para Jeremías: eu quero falar com você, pero vou falar de uma maneira que você jamais vai poder deixar de entender. Vai à casa do alfarero. Normalmente era um lugar muito grande, muito sucio, porque tinha muito barro, era uma casa de barro, onde estava barro, e muitos potes, muitas vasijas aí. Então, Jeremias se foi para aí, e o homem estava trabalhando, e ele se quedou mirando, e ele com o pé assim, pum, pum, rodava, e esta outra roda assim, e ele acendo o barro, de repente, talvez pressionou muito, e o vaso se quebrou, a vasija se quebrou em suas mãos. Aí o alfarero agarrou o barro, hizo outro montão de barro com aquele barro e começou um vaso. Só que havia uma diferença desta vez. Este segundo vaso não era parecido com o primeiro. Ele hizo um outro bem diferente. E Jeremias parou mirando e cambiou de ideia. Hizo uma outra coisa. Hizo um vaso muito diferente do primeiro vaso que estava haciendo. E aí Deus lembrou. E Deus disse: mira o que passou com o alfarero. Assim sois vosotros em mis manos, disse o Senhor.
yo soy el alfarero, ustedes son el barro. E disse, como o alfarero hizo um vaso bem diferente do primeiro que estava sendo ao princípio, assim eu vou fazer com vocês. Vocês são como barro em minhas manos. E eu vou trabalhar com vocês para ser um vaso muito diferente do anterior que estava sendo. E Jeremias entendeu a coisa. Pero será que nós outros estamos entendendo? Mira, déjame contar o que é que Deus está dizendo para Jeremias aqui. O primeiro vaso que Deus estava fazendo, que se quebrou em suas manos, foi Adão. Deus estava trabalhando com Adão, informação de Adão. E a Bíblia diz que ele criou Adão e Eva e os pôs em um jardim, no paraíso. Ele disse, mira, há muitas árvores aqui. E vocês podem comer de todas as árvores, pero há uma que não podem comer. Se chama árbol del conhecimento de bem e del mal. Se lo comem, vão a morrer. Não comam dessa, porque eu não los quero morrer. Pero há uma outra árvore, a árvore de la vida. Dessa vão a comer, porque se comerem dessa vida, a vida que está nesta árvore vai entrar em vocês. Pero sabe por que Deus os puso aí e les deu duas opções? Porque Deus te hizo uma persona. Levanta a mão assim comigo. Um pouquinho, levanta sua mão assim. Diga, eu sou uma persona. És uma persona? Claro que sim. Você é uma persona. E que é que hace de você uma persona? Que é a diferença entre você e os animais? A diferença é que você tem poder de decisão. Mira, eu tenho muito ganado em Brasil, em minha hacienda em Brasil. Eu sou de Brasil, para quem não sabe. Então, eu tenho muito ganado. E eu tenho aí um lugar que eu planto soja beans, soja. Sim? E aí uma cerca de alambre, com farpado, com essas coisas assim, para que não passem para lá e não comam mi soja. E aqui tem pastaje. Pero ¿sabes qué pasa? Todos los años me pasa eso. Todos los años. Las vacas, los bueyes, cuando la soja empieza a crecer, que está así, muy bonita. Eles não têm decisão, pero eles têm instinto. Os animais não têm decisão, pero têm instinto. Então, eles me arrebentam a cerca e se me vão aí a comer. E aí sempre que estar mirando para eles, porque por instinto vão aí. Pero nós outros, as pessoas, não andamos por instinto, andamos por decisão. Nós outros dizemos, não quero isso, eu quero isso. E Deus é que nos hizo assim, pessoas. E sabe por que Deus nos criou pessoas? Porque Ele é uma persona. E mira, aí em casa, meus filhos têm um perrito. O nome dele é Sky, muito bonito. Sky, muito bonitito. Le gusta muito, pero eu não me gusta dele. Pero quando chego, ele e vem. Pero ele não é uma persona. Eu não posso relacionar-me com este perrito de igual para igual. Como vou? Não pode responder-me. Não pode. De igual para igual, porque não é persona. Então, porque Deus era uma persona e Ele queria hijos, Ele hizo usted persona. E sabe como é que Deus hizo? Como hizo o pé de manzana. Vamos a dizer que você planta aí um pé de manzana e você tem aí atrás de sua casa uma boa terra. E você poderia ter aí 50 pés de manzana, pero só tinha uma semilla. Ela plantou e aí cresceu e ao tempo tinha muitas manzanas. Conta-me uma coisa, que é que tem adentro de uma manzana? A semilla. Aí você saca essas semillas todas e você come a manzana
y deja secar la semilla y las planta. Y va a tener muchos pies de manzana. Adán fue la primera manzana, el primer pie de manzana. Usted y yo venimos de ahí. Somos frutos de esta manzanera ahí. ¿Entenderam? Pero quando Deus estava haciendo a Adán, Deus disse: não coma de esta porque aí há muerte. Coma de esta árvore porque aí há vida. E vino o diabo aí no jardim, e já estava por aí. Deus tendria precipitado aí do cielo, ele mandou para cá. E vino o diabo e disse: não falou com Adão, porque sabe como são os homens fortes. As mulheres são mais assim. Eu estou fazendo bromas com as mulheres. As mulheres são sábias. Por isso, Deus criou as mulheres para ajudar os homens, porque os pobrecitos necessitam de ajuda. Pero mira, aí, o diabo habla com Eva e disse: é correto que Deus disse para... Puso todas essas árvores aí e disse que não podem comer dos frutos. Mira que fruto lindo que tem por aí, todos tão diferentes. E Eva disse: não, não é verdade. Só há uma que não podemos comer. Esta árvore do conhecimento de bem e de mal. E aí o diabo disse: Deus é sabidão, né? Experto esse Deus. Porque ele sabe que você come dessa árvore, vai ser como ele, vai conhecer o bem e o mal. E era árvore de bem e de mal. E se comera, ia quedar sabendo de lo bem e de lo mal. Só que o diabo não disse uma coisa para ele, para Eva, que ela ia conhecer o bem, ia conhecer o mal, pero se quedaria escrava del mal. Jamás podia ser o bem. E foi assim que quando o alfarero, que era Deus, estava haciendo de barro, como é que Deus criou Adão e Eva? Del barro, diz a Bíblia. Foi assim que quando o alfarero Deus estava haciendo Adão e Eva del barro, o barro se quebrou em suas mãos. Porque era um barro pensante. Porque era um barro persona. E pecou. E se quedou com a morte. Sabe por que morrimos hoje? Por lo tonto do Adão que comeu da árvore da morte. Não morreríamos se não fora ele. Lo tonto le agarrou a morte. Está em mim, está em você. Vamos crescendo e vamos a morrer. Nadie de nós vai se quedar por semilla. Vamos deixar semillas por aí, nossos filhos. Pero nós não podemos se quedar. E aí, então, el barro se quebrou. E aí, sabes? Deus disse: bueno, pues vou agora ser outro vaso muito diferente deste primeiro que se quebrou. Vou ser uns vasos tremendos. E nesses vasos, mira aí que disse a palavra de Deus. Está aí, por favor, pode poner para mim, por favor, o texto. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Vou ser um barro, pero vou ser de maneira especial por uma coisa. Vamos a ler aí? Pero, vamos todos juntos, irmãos, vamos aí? Pero tenemos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência del poder sea de Deus e não de nosotros. Deus criou você novo vaso de barro, pero agora criou para poner dentro de você, que é que diz aí? Tesouro. Deus criou você para poner dentro de você um tesouro. E sabe qual é o tesouro de Deus? É su Hijo Jesus. Su Hijo nasceu e morreu para que você se torne este vaso. E aí, quando você o recebe como su Salvador personal, como su Deus, quando você disse: sim, Jesus, eu nasci aí por este Adão que passou o pecado para mi papá, mi mamá, eu nasci com esta muerte, pero Senhor, eu não lo quero, eu quero ser este segundo vaso. Aí a Bíblia diz que Jesus morreu por você
e se torna tu Salvador. E quando você diz, Senhor, eu estou perdido, porque nasci em pecado. Já ouviste falar de uma coisa chamada pecado original? É o pecado de Adão. Todos nós outros nascemos com ele. Então, nasci em pecado, Senhor, pero não quero viver assim. Eu tenho decisão. Tu me diste decisão. Eu quero ser um outro vaso. Não quero ser este vaso que se quebrou. Aí Deus te disse, então você necessita de meu filho para salvar-lhe. E aí você diz, Senhor, eu quero te receber como meu Salvador. Entenderam a história? Você disse, eu quero receber-te como meu Salvador. Então você disse, Senhor, seja meu Salvador. Aí Jesus vem viver a vida de Ele em você. Sabe essa árvore que estava aí e que Adão não comeu? A árvore de vida? Essa árvore era um símbolo de Jesus. A hora quando você lo recebe a Jesus, você come da árvore da vida. E a vida de Jesus, a vida de Deus, entra em você. E sabes que? Você, dessa hora adelante, você passa a ser hijo de Deus. Eu tenho que dizer uma coisa para vocês. Prenda atenção nisso, porque muita gente não lo sabe. Todos dizem, pois todos somos hijos de Deus. Ok. Aí estão dois jovens aí atrás. Levanta a mão, o varão que está aí. Vamos aí, você, levanta a mão, diga seu nome para todos. Diga mais alto. Fernando. Se eu te digo, Fernando, eu te digo que você não é filho de seu papai e sua mamá. Que é que você disse para mim? Você disse, pastor, é muito sencillo. Vamos fazer um teste de ADN. Sabe por quê? Porque hacemos um teste de ADN e encontramos que tu papai e tu mamá te generaram. Por isso, você é hijo. Pero, Fernando, eu sou Fernando, sim? Você é outro Fernando, melhor que eu, pero eu sou Fernando. Eu não quero ser hijo deste papá, eu não quero ser hijo. Não pode ser nada, já sou. E não há como deixar de ser. Tenho seu ADN. Se eu não quero ser hijo de meu papá, de minha mamá, não pode ser nada. Já nasci, já tenho seu ADN. Então, todas as pessoas que nascem nessa terra são criaturas de Deus. Pero hijo de Deus são aqueles que receberam, que comeram da árvore da vida, que é Jesus. E Jesus disse, Juan 15, eu sou a vid verdadeira. Eu sou a árvore verdadeira. Jesus é a árvore. Eu sou a vid verdadeira. Então, todos os que comem dessa árvore recebem a vida de Deus em si. E aí se tornam hijos. Há dois tipos de gente. Há hijos e há criaturas de Deus. Sabiam disso? Terrível não ser hijo de Deus. Nem todos são hijos de Deus. Hijos de Deus são os que receberam a Jesus e têm a vida de Jesus dentro de seu coração. Entenderam isso? Então, isso se torna um segundo vaso com um tesouro. Somos vasos de barro. Eu sou um vaso de barro, pero les cuento, dentro de mim eu tenho o Hijo de Deus vivendo sua vida. E eu sou hijo de Deus, porque recebi a vida dele. Eu tenho o ADN de meu papá del cielo. O ADN que Adão lo perdeu. Pero eu hice uma decisão de tornar-me hijo de Deus. Pastor, Pedro, onde está escrito isso? Bueno, vamos a ler. Juan, capítulo 1 de Juan, versículo 11 e 12, por aí. Creio que é. Vamos aí? Para ler aí. Vamos ler todos juntos. A los suyos vino. Aí, outra vez. A los suyos
vino. Espera aí. Quem vino para os suyos? Jesus. Vamos outra vez. A los suyos vino. A los suyos e los suyos não le receberam. Que está falando? Jesus nasceu para os judíos, para os homens todos. ¿Sabe o que os judíos disseram com ele? Lo mataram, lo crucificaram em la cruz. A los suyos vino. Jesus era um judío. Nasceu aí na nação de Israel. E os israelitas lo crucificaram. A los suyos vino e los suyos não lo receberam. Agora mira. Diga comigo, mas a todos. Espera aí. Não teria que estar escrito aí, mas a los judíos, não. Agora está dizendo todos. Que é todo? Los mexicanos, los brasileños, los de Nicaragua, los de Honduras, los de El Salvador. Esses são os todos. Los americanos. Amém? Os americanos que estão aí, os pequenitos. Mira, mas a todos, diga comigo, mas a todos que lo recebieran. Oh, ¿qué es que pasó con los que lo recibieron? ¿Quién son esos que lo recibieron? Está escrito ahí. A los que creen en su nombre. Vamos leer desde el primero. Mas a todos, cuantos los que recibieran, a los que creen en su nombre, les dio potestad de serem hechos hijos de Dios. Hermano, usted es inteligente, talvez mais que eu. Eu estudei muito, pero inteligência não tem nada a ver com o estudo. Há gente que não estudou nada, é muito mais inteligente que eu. Usted é inteligente. Então, mira, usted pode ser hecho se já lo es? Essa é uma pergunta. Se usted já es, pode ser hecho? Claro que não, já es. Só pode ser hecho quem não é. Então, pode receber a potestade de ser hecha hijo de Deus, porque não era. E quando é hecho hijo de Deus? Quando recebe a Jesus, quando crê em su nome. Então, quando crê em su nome, quando recebe a Jesus, recebe a potestade de ser hecho hijo, hija de Deus. Mira, eu, hasta mis 18 por aí, eu estava perdido. Todos, já falei muitas vezes aí, chefe de ganga, terrível, rabioso, como perro, com rabia, assim era eu, rabia de todos. Pero eu estava aqui, eu era uma criatura de Deus. Dia encontrei uma muchacha, me enamorei com ela, era cristiana a muchacha, e eu não era. Então, comecei a ir a sua casa, e dia entendi isso, e recebi a Jesus. Então, saí de aqui de trás, onde estão as criaturas de Deus, e me passei para este lado, onde estão os hijos de Deus. Me fui hecho hijo de Deus. E eu não nasci hijo de Deus. Eu recebi a Jesus e recebi a potestade de ser hecho hijo de Deus. Entenderam? Não estamos juzgando a nadie, porque a Bíblia diz que não podemos juzgar. Cristiano não juzga, pero temos que entender a coisa. E que entendimento necessitamos ter? É que há dois tipos de pessoas hoje na terra. E possivelmente você está se relacionando com esses dois tipos. Você se relaciona com hijos de Deus e você se relaciona com criaturas de Deus. E tem que ser muito diferente os hijos de Deus de las sencillamente criaturas de Deus. Porque os hijos de Deus têm a ADN de seu papá, têm que ser diferentes, não pode ser a mesma coisa. Não pode ser as mesmas coisas. Eu,
Quando eu estava aqui, era como um perro raivioso. E me passei para cá, todo isso passou. Todo isso passou. Não sou mais raivioso. Não. Eu tinha cá, quando estava aqui, como uma criatura de Deus, muitas armas. Eu tinha essa que faz gun machine, não sei como se diz isso. Uma metralhadora israelense desse tamanho, andava sempre comigo. A primeira coisa que quando me tornei filho de Deus, la vendi. E minha pistola também. Eu andava assim com muitas, andava com uma caja de bala aqui e uma pistola, com todas as outras aqui. Claro, estava aqui, era uma criatura de Deus, um vaso quebrado, que não fuera rehecho, que Deus não lo hizo outra vez. Pero aí, empecé a oír de Jesus, e entreguei minha vida para Ele, e Ele me hizo outro vaso, e puso sua vida dentro de mim, e aí todo passou. Já não mais dou tiro nas pessoas, já não hago coisas, não estou totalmente terminado, porque ainda Deus está me construindo. Não estou totalmente terminado, nadie está, pero já tenho um tesouro aqui adentro. Então, eu queria hoje fazer esta pergunta, e você não tem que responder para nadie, porque isso é um problema personal de cada um. Quem é você? Hijo de Deus ou criatura de Deus? ¿Está deste lado de las criaturas de Dios o ya pasó para este lado? Recibió el ADN de Dios en Jesucristo, la árbol de la vida. Ya comió de su fruto. ¿Dónde está? Pensei que a garrafa era mi micrófono. Isso se passa às vezes. Tomo o micrófono e abro a garrafa. E a pergunta é essa, irmã. Isso passa com os vasos que não estão bem terminados. Pero já tenho este tesouro. E sabes, Deus não vai echar seu filho ao inferno. Por isso eu creio que eu me vou para o céu. Não porque sou bueno, é que tenho o Hijo de Deus acá. Meu papai não vai me mandar, sino quando me saio de aqui, desta vida, vou à casa de meu papá. Não é onde estão os filhos? Pero a pergunta que temos que responder é essa. ¿De que grupo sou eu? ¿De lo grupo de los hijos de Dios ou del grupo de los criaturas de Dios? ¿Dónde estou eu? Isso é personal. Hermano, me gustaría mucho de poder me tornar hijo de Dios en tu lugar para que usted fuera, pero no puedo. Yo solo tengo decisión para mí. Usted tiene la decisión para usted. ¿Cómo usted respondería esta pregunta que voy a hacer ahora? Y usted sabe que es una pregunta que tiene un fondo de realidad, ¿eh? Se usted cayera aí muerto agora, você sabe que pode ocorrer isso. Para morrer, só basta estar vivo. É o que diz, né? Então, se está vivo, pode morrer. Que se cayera muerto aí agora, para onde iba? Para a casa do papá? Se você tem o ADN de tu papá, você vai direto para a casa dele. Ou você iria a outro lugar que não me gusta o nome, pero temos que dizer, se chama infierno. La casa del papá se chama cielo. La outra casa, infierno é o nome. Para onde iria você? Agora, há muita gente enganada. E deixa-me explicar o engano. E eu estuve nesse engano por muito tempo, hermanos. Então, eu hablo sabendo o que estou dizendo. Há muita gente enganada. Muitas vezes eu pergunto para a pessoa, se morir hoje, para onde vai? E aí uns respondem, por tenho que esperar para ver onde Deus vai a poner-me. Não, se você espera e morre sem Jesus, já sabe para onde vai. Não pode ir para a casa de papá, porque a casa de papá é para os filhos.
a única coisa que você tem que ser hijo para ir para a casa de papá. E há outros que respondem, pois bem, eu não hago todito certo, pero também não sou tão mal. Hermanos, o que te leva ao cielo ou ao inferno não é o hecho de ser mal ou não ser mal. É o hecho de ser hijo de Deus ou não ser hijo de Deus. Aí é que se resolve a coisa. Então, se me pergunta hoje, para os jovens incluso, ¿es hijo de Deus? E eu não posso saber por você. Eu posso saber por mim. Se você me pergunta, foi duro para tornar-me hijo de Deus. ¿Sabe por quê? Porque eu estava aí como quando era uma criatura de Deus, amando o pecado. Eu muitas vezes entreguei minha vida para Jesus e disse, dá-me aqui, porque vou atrás das mulheres. Muitas vezes, dá-me aqui, porque vou estar tomado. E tinha meus amigos. Muitas vezes, cheguei em casa sem saber como cheguei. Alguém me traía com meu carro. Não sabia como cheguei em casa. Acordava na cama, como cheguei aqui? E aí chamava meus amigos, ei, o que passou? Não, você caiu aí e não pudemos acordar, tivemos que carregar-te para ir te poner em tu cama. Estou dizendo a verdade. Então, não é quão bueno eres, é se eres hijo ou não és hijo. Aí é que está a coisa. Se és o barro que está quebrado aí e jamás foi rehecho, ou se és este segundo vaso que o alfarero, que é Deus, lo hizo. Você é vaso novo? Se és vaso novo, dentro de você está um tesouro. Pero se todavia não és vaso novo, não há tesouro, e não tem segurança, se calha aí, não sei para onde vai, só Deus sabe, e você. E eu muitas vezes entreguei, até que dia Deus me disse, essa é a última vez, aí disse, já não mais. E aí então recebi a Jesus de hecho como meu Salvador. E minha vida se cambiou, todita. Então, antes que terminemos hoje, eu estou terminando esta palavra, entenderam esta história do alfarero? Deus levou o profeta Jeremias para ver o alfarero trabalhando, para dizer, Jeremias, esse aí sou eu. O vaso que se quebrou era esse que estava haciendo al princípio, pero estou haciendo novo. Disse para Israel, quero hacer de vocês vaso novo. Disse para todos que receberem a Jesus, vão ser hechos vasos novos. E a Bíblia diz, não puedo fazer com barro como o alfarero lo hizo. E pode. Amém? Então, eu quero que você agora cerre seus olhos. ¿Por que cerrar os olhos, pastor? Isso é milagroso? Não, não é. É que se você cerra os olhos, não está prestando atenção em outras coisas. E não está mirando para os outros, para tentar juzgar um. Sim? Então, cerra seus olhos. Cerrou, não vê nada. Amém? Cerra seus olhos. Eu quero fazer essa pergunta para você. Se te cai aí agora, nessa silla, e te que levamos tu corpo a um cajón, ¿dónde está tu alma, tu espírito, ahorita mesmo? ¿Para dónde vai? ¿Tiene Deus como tu papá ou eres esse barro quebrado que não foi rehecho? ¿Eres vaso novo com tesouro aí dentro, como leemos? ¿Quién era usted? La pregunta solamente usted pode responder. Agora se diz, pero pastor, eu creio que já, todavia não sei se sou. Meu irmão, não se quede em dúvida, porque você não sabe do dia de manhã. Recebe a Jesus hoje como tu Senhor e tu Salvador. Entrega tu vida a Ele hoje. Recebe, como disse Juan aí, mas a todos os que lo receberam, a saber, los que creeran en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Reciba esta potestad hoy de ser hijo de Dios. E se não lo sabe, é porque não és. Todo o que és, sabe que és. Se tiene dúvida, não és. Es bueno recibir. E não te enganes a usted mesmo.
Ai, pastor, por eu não sou tão mal. A coisa não é ser mal ou bueno. A coisa é ser hijo ou não ser hijo. Quando se torna hijo, jamás pode deixar de ser hijo. Como eu, não posso deixar de ser hijo de Senhor Carlos e Dona Maria. Nasci de eles. Jamás. Mi papai já morreu, pero sou hijo. Trago todavia seu ADN.